Muito bem, vamos conversar hoje com toda a franqueza. Se as suas manhãs, e nós dois sabemos exatamente do que estou falando, não são mais como antigamente, pare por um momento e me ouça com atenção. Toda manhã, você prepara aquela primeira xícara de café. A mais importante. É o seu ritual, o seu combustível. Mas e se eu te dissesse que, ao adicionar alguns ingredientes naturais simples, você pode transformar completamente o efeito dessa bebida? Que esse mesmo café pode se tornar não apenas uma bebida estimulante, mas um verdadeiro suporte para a circulação, para a energia e para a vitalidade masculina ao longo de todo o dia? Sim, inclusive para aquela prontidão matinal que muitos homens começam a sentir falta. Sou a doutora Carla Secarello, médica urologista, com décadas de experiência clínica no cuidado da saúde urinária, renal e sexual de homens e mulheres. Ao longo da minha trajetória na urologia, acompanhei milhares de pacientes e observei de perto como o funcionamento do sistema urinário, hormonal e vascular impacta diretamente a qualidade de vida, a autoestima e o bem-estar físico e emocional. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi na prática médica, na escuta clínica e na experiência acumulada ao longo de muitos anos. Todos os dias converso com homens como você. Ouço suas preocupações, observo suas frustrações, diagnostico problemas que frequentemente surgem com o passar dos anos. E uma coisa eu sei com certeza: as soluções mais eficazes nem sempre estão escritas numa receita médica. Às vezes, elas estão muito mais perto, na sua própria cozinha. Hoje, vou te mostrar 5 ingredientes simples que você pode adicionar ao seu café. Não se trata de mitos da internet, nem de promessas vazias. Cada um desses ingredientes tem fundamentos sólidos em pesquisas científicas e, o mais importante, foi utilizado por pacientes reais que recuperaram energia, confiança e desempenho. Mas antes de avançarmos, guarde bem isto. O café preto comum, depois dos 50 anos, funciona como uma injeção rápida, seguida de uma queda igualmente rápida. Ele oferece um estímulo momentâneo, mas não resolve os problemas de verdade. A queda da testosterona, o enrijecimento dos vasos sanguíneos e a redução na produção de óxido nítrico, fundamental para o fluxo sanguíneo adequado. O seu corpo, depois dos 50, é como um carro esportivo clássico. Ainda tem um potencial enorme, mas precisa de um combustível melhor. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Como transformar o seu café matinal num ritual simples e diário de cuidado com a força e a dignidade masculina. O problema do café simples. Vamos pausar um momento e falar apenas sobre o café. Eu amo café tanto quanto você. Ele acelera o coração, clareia a mente, dá aquele impulso característico que faz o dia começar a andar. Mas preciso ser direta com você. Depois dos 50, o café preto comum age como um falso amigo. Primeiro, ele te dá euforia, batimentos acelerados, clareza mental. E depois vem a queda, o cansaço, a névoa na cabeça e aquela necessidade urgente de uma segunda, terceira xícara, ainda antes do meio-dia. Do ponto de vista biológico, a cafeína age apenas na superfície. Por um instante, ela contrai e depois dilata os vasos sanguíneos, mas não faz absolutamente nada para consertar o que realmente está por trás do desempenho masculino. A testosterona em queda, os vasos sanguíneos enrijecidos e a queda dramática na produção de óxido nítrico, o sinal crucial que diz aos vasos: relaxem, deixem o sangue passar. Sem esse sinal, nenhuma energia chega aonde deveria. Por isso digo claramente aos meus pacientes: vamos parar de tratar o café como um simples despertador. Vamos começar a usá-lo como um veículo para o combustível certo. Não é uma revolução, é uma mudança inteligente de um hábito que você já tem. Bastam alguns ingredientes que você encontra em qualquer mercado. E agora, vamos ao primeiro deles. 5º lugar, canela, o regulador silencioso da sua despensa. Canela, mas não qualquer uma, e não em qualquer quantidade. Basta 1/4 a 1/2 colher de chá, e se possível, escolha a canela do Ceilão, também chamada de canela verdadeira. A canela cássia, que é a mais popular, contém muita cumarina, que em uso diário pode sobrecarregar o fígado. Por que a canela é tão importante? Porque ela estabiliza o nível de açúcar no sangue. E o açúcar instável, mesmo em homens sem diabetes, age como uma lixa nos vasos sanguíneos. Ela os danifica e destrói aqueles menores, responsáveis por levar sangue exatamente para onde ele é mais necessário. A canela suaviza esse processo, reduz a glicação e protege o fluxo sanguíneo. E há outro efeito, do qual os homens me falam com frequência: energia. Em vez de um estímulo nervoso e mãos tremendo, surge uma força tranquila e estável. Menos ansiedade, menos tensão,
maior controle sobre si mesmo. Isso se traduz não apenas no corpo, mas também na confiança e na presença. E de quebra, o café fica mais saboroso, mais encorpado, como algo pelo qual você pagaria bem mais caro numa cafeteria. Na minha prática clínica, tenho visto homens que, ao incluir a canela de forma consistente, relatam uma sensação de equilíbrio que vai muito além do paladar. É como se o corpo voltasse a funcionar num ritmo mais natural, sem os picos e quedas que desgastam tanto física quanto emocionalmente. Quarto lugar, cacau puro. A bomba de flavonoides. Agora chegamos a um ingrediente que surpreende muitos homens: cacau. Mas não estou falando daquele pó doce para chocolate quente. Estou falando de cacau puro, amargo, sem açúcar, escuro, intenso, quase preto. Basta uma colher de chá pequena adicionada ao café da manhã. Por que o cacau? Porque ele é uma verdadeira bomba de flavonoides, especialmente epicatequina e catequina. Não são apenas nomes vazios de rótulo de suplemento. São compostos que realmente estimulam o organismo a produzir óxido nítrico. E o óxido nítrico é a chave absoluta para uma circulação saudável. Quando o nível dele está adequado, os vasos sanguíneos relaxam, se abrem e permitem que o sangue flua livremente, exatamente para onde é mais necessário. Estudos mostram que o consumo regular de cacau melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos em até dezenas de %, num nível comparável ao de alguns medicamentos, mas sem os efeitos colaterais. E agora, algo de que raramente se fala: o cacau também age na cabeça. Ele contém compostos naturais que melhoram o humor, a concentração e aquela sensação interna de prontidão. Muitos dos meus pacientes descrevem da mesma forma: não é só o corpo que funciona melhor. Eu me sinto mais presente, mais confiante, mais focado. E sabemos que o desempenho começa na mente, antes de se manifestar no corpo. Do ponto de vista prático, o café com cacau tem gosto de um bom mocha amargo, sem açúcar e sem culpa. Se o sabor for intenso demais para você, pode adicionar uma pitada de adoçante natural que não eleva o açúcar no sangue. Uma coisa é importante: evite misturas prontas de chocolate. Elas destroem completamente o efeito pelo qual estamos lutando aqui. O cacau é um dos aliados mais poderosos da saúde vascular que você pode ter à mão. E o melhor, ele é acessível, fácil de usar e se integra perfeitamente à rotina matinal. Terceiro lugar, maca, a reconstrução vinda dos Andes. Agora vamos a um ingrediente menos conhecido, mas extremamente importante: a maca. Uma raiz originária dos Andes peruanos, onde por milhares de anos foi usada como suporte natural para força, energia e fertilidade. E vou ser direta desde já. A maca não age como um estimulante rápido. Ela não dá aquele efeito imediato. A força dela está em algo completamente diferente: a reconstrução de dentro para fora. A maca cresce a mais de 4.000 metros de altitude, em condições extremas. Isso faz dela uma planta extraordinariamente rica em nutrientes, aminoácidos, minerais e compostos que ajudam o organismo a se adaptar ao estresse. Na medicina, chamamos essas plantas de adaptógenos. A função deles não é forçar o corpo a funcionar, mas ajudá-lo a restaurar o equilíbrio. Do ponto de vista biológico, a maca apoia o eixo hipotálamo-hipófise, o centro de comando de todo o sistema hormonal. Ela não fornece hormônios de fora. Ela ajuda o seu organismo a produzi-los sozinho, no ritmo certo. Estudos mostram que homens que usam cerca de uma colher de chá por dia durante algumas semanas percebem melhora na vitalidade, na motivação e no desejo. O efeito não é explosivo, mas cresce devagar, de forma estável e duradoura. E agora, o aspecto que mais me toca como médica. Muitos homens me dizem que a primeira mudança não é no corpo, mas na cabeça. Clareza de pensamento, vontade de agir, a sensação de que voltaram a querer viver. Um dos meus pacientes disse uma vez: doutora, é como se alguém tivesse acendido uma luz. De repente, tudo ficou mais simples. Essa centelha interna, esse senso de dignidade e propósito, não tem preço. Do ponto de vista prático, a maca tem um sabor levemente adocicado, quase caramelizado, com toques de nozes. Para a maioria das pessoas, ela rapidamente se torna parte natural do café. Uma dica prática: comece com meia colher de chá e aumente gradualmente. A maca amarela é a mais suave. A preta costuma ser mais forte e é frequentemente escolhida por homens que buscam energia e resistência máximas. Na minha experiência clínica, a maca tem sido um divisor de águas para homens que buscam não apenas desempenho, mas um retorno à sensação de vitalidade integral. Segundo lugar, óleo de coco ou MCT, o combustível hormonal. Agora chegamos a um ingrediente que para muitos homens gera resistência logo de cara: óleo no café. Sim, óleo.
E é exatamente aqui que acontece algo revolucionário. Basta uma colher de chá pequena de óleo de coco ou óleo MCT adicionada ao café quente para transformar a forma como o seu corpo responde ao impulso matinal da cafeína. Vamos olhar isso biologicamente. A testosterona não surge do nada. Ela é construída a partir de gorduras e colesterol. Durante anos, muitos homens viveram com a crença de que gordura era inimiga da saúde. O resultado? O organismo foi privado dos tijolos básicos para a produção de hormônios. O óleo de coco e o MCT fornecem gorduras de cadeia média, que são únicas. O organismo as converte rapidamente em energia, sem armazená-las no tecido adiposo. Estudos mostram que homens que consomem MCT apresentam níveis mais altos de testosterona do que aqueles que dependem apenas de outras fontes de gordura. Não é mágica, é fornecer ao organismo o que ele realmente precisa para funcionar de forma eficiente. E há um segundo efeito muito importante: a gordura desacelera a absorção da cafeína. Em vez de um salto nervoso seguido de uma queda brusca de energia, surge uma concentração tranquila e constante, que dura várias horas. Sem tremor nas mãos, sem névoa mental às 10 da manhã, sem aquela vontade repentina de comer doce. Muitos homens descrevem isso como uma sensação de controle sobre a energia, sobre os pensamentos, sobre si mesmos. Uma dica prática importante: o óleo precisa ser misturado. Apenas mexer com uma colher vai deixar uma camada desagradável na superfície. O melhor é usar um espumador pequeno, um mixer de mão ou até mesmo um pote com tampa que você possa agitar por alguns segundos. O resultado é um café cremoso, parecido com um latte, que sacia e fornece energia estável até o meio-dia. Se você tem um sistema digestivo sensível, comece com meia colher de chá. Dê tempo ao organismo para se adaptar. Isso é um investimento, não uma corrida. Na urologia, sabemos que o equilíbrio hormonal masculino depende diretamente da qualidade da nutrição. E a inclusão de gorduras saudáveis de forma estratégica pode fazer toda a diferença na produção hormonal natural. Primeiro lugar, gengibre, o mais subestimado de todos. Por fim, deixei o ingrediente mais subestimado, o gengibre. Você pode usar uma fatia fina de gengibre fresco ou cerca de 1/4 de colher de chá de gengibre em pó. É pouco, mas o efeito é extraordinariamente potente. O gengibre contém gingerol e chogaol, compostos com poderosa ação anti-inflamatória e vasodilatadora. Na prática, isso significa melhor fluxo sanguíneo e oxigenação mais eficiente dos tecidos. Mas o mais interessante é outra coisa. Estudos sugerem que o gengibre pode realmente elevar os níveis de testosterona, protegendo os testículos contra o estresse oxidativo. Pense nisso por um momento. Os testículos são extremamente sensíveis ao calor, ao estresse e aos subprodutos do metabolismo. Eles precisam estar bem protegidos para produzirem hormônios no nível adequado. O gengibre age como um escudo. Em um dos estudos, observou-se um aumento de testosterona de quase 18% após alguns meses de uso regular. Acredita-se que o gengibre eleve o nível do hormônio luteinizante, que envia aos testículos o sinal: produza mais. O efeito perceptível é rápido. O gengibre não apenas desperta, ele aquece todo o organismo, estimula a circulação e dá uma sensação de prontidão. É a diferença entre um alarme suave e um sinal de partida decidido. Muitos homens descrevem isso como uma onda de energia que não é nervosa, mas estável e segura. Uma observação prática: o gengibre é intenso. Comece com pouca quantidade, especialmente se você tem estômago sensível. E mais uma coisa: se você toma medicamentos anticoagulantes, consulte seu médico antes de usar gengibre regularmente. Cautela faz parte do cuidado inteligente com a saúde. Na minha experiência clínica, tenho visto homens que incorporam o gengibre à rotina matinal relatarem não apenas mais disposição, mas também uma sensação renovada de vitalidade que impacta positivamente todas as áreas da vida. Como? Começar o plano simples e eficaz. Neste momento, você pode estar pensando: doutora, eu vou ter que montar um laboratório na cozinha toda manhã? Absolutamente não. A chave não é a complicação, é a consistência. Saúde e desempenho retornam quando você faz pequenas coisas regularmente, não perfeitamente. Por isso, recomendo o que chamo de plano simples e eficaz. Para começar, escolha 3 dos ingredientes mais fáceis: canela do Ceilão, cacau puro sem açúcar e maca. Coloque-os em quantidades iguais num potinho pequeno. Deixe ao lado da cafeteira ou da chaleira. De manhã, antes de preparar o café, adicione uma colher de chá rasa dessa mistura na xícara. Despeje o café, mexa e pronto.
Alguns segundos, sem esforço, e o organismo recebe suporte para a circulação, hormônios e energia. Você não precisa começar com todos os 5 ingredientes de uma vez. O corpo precisa de tempo para se adaptar. Escolha um, de preferência a canela, e use todos os dias durante 30 dias. Faça uma observação simples. A cada dia, avalie sua energia, concentração e humor. Observe as manhãs. Observe como você se sente ao longo do dia. Muitos homens, após apenas algumas semanas, me dizem: eu não esperava uma diferença tão grande. Quero que você guarde uma coisa: a queda de energia e desempenho com a idade é natural, mas não é uma sentença. Você não está sozinho nisso, e não está condenado apenas a soluções caras e temporárias. O que conversamos hoje não é um truque de mágica. É o suporte consciente ao corpo com aquilo de que ele realmente precisa nesta fase da vida. Seu café matinal pode ser mais do que um hábito. Ele pode se tornar um ato diário de recuperação de controle, dignidade e confiança. Pequenas mudanças feitas com consistência levam a resultados grandes e duradouros. Se o que você ouviu hoje te deu esperança ou a sensação de que ainda posso, compartilhe esse conhecimento com alguém que possa se beneficiar. Às vezes, uma conversa, uma xícara de café transformada de forma mais inteligente, pode realmente melhorar a qualidade de vida. Como médica urologista, testemunhei ao longo de décadas que os homens que cuidam de si mesmos de forma proativa, com pequenas mudanças diárias e conscientes, são aqueles que preservam não apenas a saúde física, mas também a autoestima, a confiança e a alegria de viver. E isso, no fim das contas, é o que realmente importa.